que eu queria falar sobre a Índia hoje? Porque o primeiro motivo da gente ter ficado aí quase um mês, né, sem gravar episódio foi porque eu tive uma viagem de trabalho à Índia. Estive indo para a Índia mês passado e fiquei lá exatamente 5 dias. Eu viajei no domingo, cheguei lá na segunda de manhã e voltei de lá na sexta noite, chegando aqui no sábado. Então, eu fiquei lá exatamente de segunda a sexta, praticamente 5 dias, tá? Foi uma viagem a trabalho, eu fui para trabalho, pela empresa daqui, etc, etc. Tivemos um workshop lá, enfim. Então, esse não é o contexto. O contexto é, eu estive na Índia, um país que eu nunca imaginei visitar, né, do continente asiático. Então, agora eu posso falar que eu já conheço 5 continentes, América do Sul, Central, Norte, além da Europa e Ásia. Então, eu já conheço 5 continentes. Olha que legal, cara, que legal. Bom, mas tirando essa parte legal, por que eu queria falar sobre a Índia? A Índia, ela é conhecidamente, né, é um polo tecnológico. Quem nunca trabalhou com um indiano, né? Os indianos estão em tudo que é lugar, empresas como a Tata Consulting, por exemplo, gigantesca, né, atua em consultoria no mundo inteiro. O Alexandre, eu esqueci o sobrenome dele, mas o Alexandre que gravou com a gente aqui no podcast para falar sobre segurança também, que foi inclusive, ele é o culpado de eu trabalhar em segurança. Ele trabalha na Tata Consulting, né, então tem muito contato com o pessoal da Índia, deve ter ido pra lá também, enfim. Mas o fato fui pra Índia, um lugar que eu nunca imaginei, etc. E por que eu quis fazer esse podcast, esse episódio aqui hoje, pra falar sobre a Índia? Porque é um lugar, gente, que me surpreendeu, assim, absurdamente. Absurdamente. Eu estive numa cidade que é chamada de Bangalore, ou Bangalore, né? Mas a cidade chamada Bangalore, que é a cidade que eles chamam agora, hoje, né, de a Silicon Valley indiana. É como se fosse Silicon Valley lá nos Estados Unidos, mas obviamente é Silicon Valley na Índia, né, que é Bangalore. Existem outras cidades mais conhecidas como Mumbai, por exemplo, Delhi, né, ou Nova Delhi, mas Bangalore é uma cidade muito popular, especialmente no nosso meio, de tecnologia, de segurança, enfim, porque é lá que estão as grandes empresas de tecnologia, como Microsoft, Apple, Oracle, e assim por diante, assim como muita mão de obra vem de lá. A Índia é um país absurdo, muita gente, né? Onde tem muita gente, muito rico em cultura. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui de pontos que me surpreenderam, né? E fazer esse episódio aqui para vocês. O primeiro ponto que me surpreendeu lá foi as pessoas. Primeira coisa, as pessoas. Eu já tinha trabalhado com indiano antes, trabalho com indiano hoje no dia a dia, mas eu nunca tinha estado lá, né? Sabe? É um negócio diferente. Então, a gente fala que o brasileiro é receptivo, etc, etc. Cara, me senti, assim, praticamente em casa. Óbvio, né? Morando na Europa, vindo de São Paulo, aí você vai para um país ou pra uma cidade que é um caos como é São Paulo, então eu me senti em casa, né? Já vou falar sobre esses detalhes também. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar são as pessoas da Índia. O pessoal da Índia é muito receptivo, simpático, um pessoal, assim, não tem o calor que o brasileiro tem, né? O brasileiro já leva para casa, né? É uma camaradagem muito grande. Em compensação, o europeu já é muito mais frio, né? Muito mais distante. O indiano, eu diria que ele é esse meio termo mais perto ali do brasileiro. É um pessoal animado, dá risada e brinca e faz piada e tal. E é um pessoal curioso, um pessoal interessado, eles estão querendo aprender. Você tá lá para fazer uma palestra, eles vão te fazer perguntas. Você tá lá para consumir conteúdo, eles vão te passar tudo possível. Então, eu senti essa energia muito positiva do povo indiano. Mas muito positiva mesmo. Vou mandar um abraço aí pro pessoal que escuta o podcast, que trabalha comigo, o Abhishek, o Gautam, a Divya, todo o pessoal lá da Índia que trabalha com o meu time. Obviamente não vou ouvir em português, mas enfim, tá mencionado aqui o nome de alguns deles. Mas, cara, assim, o povo da Índia é um absurdo. As pessoas são muito legais. Não só o pessoal que eu conheço, que já trabalha comigo, mas as pessoas nas lojas, nas ruas, no táxi, assim, muito receptivo, troca uma ideia, muito gente boa. E, obviamente, aquela ideia bacana no inglês, né? Que para quem não sabe, o inglês ele é um dos idiomas oficiais da Índia, né? Por ser colônia da Inglaterra, ter sido, né, colônia da Inglaterra, aquela coisa toda. Então, todo mundo lá, ou boa parte das pessoas lá fala inglês. Então, assim, é muito fácil se comunicar. É difícil você entender o sotaque, né? O sotaque indiano, ele tem uma particularidade, né? Eu, por muito tempo, ainda acho um pouco engraçado, soa engraçado e tal, mas, assim, é fácil de você entender. Como você trabalhando no dia a dia, vai pegando, você pega o jeito, as palavras, né? Então, acaba ficando mais fácil, né? Obviamente, de primeira, de bate-pronto, você fala, caramba, como é que eu entendo essa galera? Tá? Acaba ficando muito difícil. Mas no dia a dia, as coisas facilitam, acreditem, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria falar
As pessoas, né? As pessoas de lá são fantásticas. E é a primeira coisa que eu queria deixar de recado aqui no podcast, no Davi Secor Podcast. Se você, em algum momento, teve um preconceito, ou viu, mas o indiano é chato, mas o indiano isso, mas o indiano aquilo. É aquela história que eu falo, né? Você tem que viver a verdade. O que é viver a verdade? Um monte de gente falou pra vocês um monte de coisa, mas você só ouviu sobre tudo aquilo, você nunca viveu sobre tudo aquilo. Você nunca de fato experimentou. Giló é ruim. Mas Coca-Cola faz isso. Mas aquilo é ruim. Você tem tanta informação que às vezes você nunca testou de fato. Você fica só com aquela, sabe, aquele eco de que te falaram alguma coisa, mas você não provou daquilo. Quando você prova daquilo, você vive a verdade de fato, aí você vai ter suas próprias conclusões, experiências e assim por diante. Então, indianos, é o que eu tô falando. Eu sempre ouvi um monte de coisa sobre a Índia, sobre os indianos, enfim, e depois de trabalhar com eles e estado lá, mudou completamente a minha percepção, especialmente sobre as pessoas, tá? Então a primeira coisa que eu queria falar era isso. As pessoas da Índia, os indianos são fantásticos, absurdamente fantásticos.